Oi, 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 boa noite. Vamos aqui então para a nossa live de domingo, sempre com a intenção de trazer relaxamento e começar a semana aí com o pé direito. Como a gente começa a semana, dita o ritmo de como ela vai ser durante toda a semana, até na sexta-feira. E a gente sempre precisa buscar este equilíbrio. E hoje a gente vai falar sobre sono. Um dos 6 pilares da saúde plena, primordial. Não há negociação. Sem um bom sono, a gente não consegue desinflamar e a gente não consegue ter o bem-estar completo, que é o que a saúde plena busca aí pra gente, né? E deixa eu falar para vocês que o sono, para mim, é um dos pilares mais sensíveis. Eu sempre tive dificuldade de ter um sono restaurador, um sono reparador. Muito pelas coisas que eu vou falar durante a live aqui, muito por conta dos filhos, né? Estresse de trabalho. Então, para mim, é algo muito sensível e que é até hoje. Pequenas coisas já vão abalar a qualidade do meu sono e hoje eu tenho a percepção disso. E muito antes de eu ingressar na nutrição funcional, quando eu percebi, né, quando eu comecei a me dedicar a entender todos esses pilares, o que era primordial para ter saúde, eu já percebia que era o sono, mesmo porque eu acho que era alguma coisa que eu tinha muita dificuldade de conseguir ter. E eu nunca me esqueço que uma das primeiras coisas que eu fui estudar é em relação ao sono. O que fazer, o que não fazer, por que o sono é tão importante, o que é um sono restaurador. E eu aqui no Instagram mandei um messenger, né, um direct para um médico. Porque eu nunca conseguia acordar cedo. Eu sempre gostava de ficar dormindo até tarde. Já falei isso aqui para vocês. Eu não via a hora, né, de chegar fim de semana para saber que eu poderia dormir até mais tarde. Aquilo me dava um alívio. Mas, mesmo assim, não acordava bem. E eu mandei um direct para um médico aqui dizendo bem assim: doutor, eu gostaria muito de poder acordar cedo e disposta, né? Com aquela vibração e poder produzir mais durante o dia, ou poder estar mais bem-humorada, sem irritabilidade. E ele me respondeu o seguinte: você precisa cuidar do seu sono, você precisa regular o seu cortisol. E aí foi o start para eu ir em busca de como isso funcionava. E agora eu vou trazer para vocês, né, tudo que eu estudei durante esse tempo e cada vez mais incrementado, mas eu quero passar para vocês de uma forma fácil, aplicada no dia a dia, que com mudanças de hábitos, né, de rotina, este pilar ele já pode ser altamente incrementado e trazer consequências boas. Então a nossa live ela vai ser dividida rapidamente aqui em 4 partes. Até trouxe anotado aqui para não esquecer nada de mais importante que eu tenho que passar para vocês. Então, as 4 partes, a primeira é: por que a gente precisa dormir bem? Por que o sono é tão importante? A segunda parte é: o que acontece quando a gente não dorme bem? A terceira parte é, de fato, o que a gente precisa fazer para ter um sono restaurador. E a última parte, não menos importante, mas ela passa a ser cada vez mais importante se todos estes hábitos que eu vou passar para vocês forem feitos. Porque eu vou falar um pouquinho sobre vitaminas e minerais bastante importantes no sono, assim como algumas suplementações que eu gosto, que podem ajudar aí a regular eixo HPA, cortisol, para que ele possa ser um sono restaurador, tá? Então, primeiro ponto, a gente já sabe que o nosso sono acontece e começa a ser restaurador, a gente já começa a preparar o nosso corpo no momento em que a gente acorda. É lá que começa
como será o seu sono durante a noite, né? Não adianta eu acordar tudo errado e esperar que todo o equilíbrio hormonal aconteça e eu vá ter um sono restaurador. Com a rotina matinal, isto é regra aqui, né? Para quem já me segue há mais tempo sabe que eu sempre bato nisso. Se você não sabe o que é rotina matinal, porque não é o ponto central da live hoje, comenta rotina aqui para que você saiba o que é a rotina, o que fazer, qual o passo a passo e qual o impacto de cada uma daquelas coisas fáceis, rápidas, sem enrolação, vão ter de impacto aí no seu dia. Então, ticado aqui, nosso sono começa no momento em que a gente acorda. Mas agora, ao entardecer, a gente precisa sim ter alguns hábitos, fazer uma rotina, ter consciência destas coisas para que a gente possa ter aí um sono que nos traga saúde. Eu gostaria muito, né, como eu tive um comentário num dos reels que eu coloquei essa semana coloquei ontem inclusive um reels sobre a minha rotina do sono e teve um comentário falou assim, que alguém falou assim, nossa, quanta enrolação, deita e dorme. Gostaria muito, e eu acho que tem gente que consegue fazer isso. Eu não consigo, eu sei que a maioria das pessoas não consegue. Gostaria muito de chegar a determinado horário, deitar na cama, dormir e só acordar no outro dia com uma baita disposição. Mas eu, como eu já disse, é o meu ponto de alerta aqui e eu preciso fazer algumas coisas porque é muito fácil eu ter alguns gatilhos aí que me despertem noites ruins. Então, a gente precisa dormir bem. O que é dormir bem? A gente precisa, no mínimo, vários estudos mostram, de ter entre 7 e 8 horas dormindo. Estou falando de um adulto, tá? Porque a gente sabe que um bebê, uma criança, dorme mais, que um idoso às vezes dorme menos. Um adulto, ele precisa ter entre 7 e 8 horas de sono restaurador, que eu já vou chegar lá e mostrar e explicar para vocês o que é esse sono restaurador. Então, primeiro ponto, se você dorme menos do que 7 horas, eu já posso te dizer que talvez não seja um sono restaurador. Já esteja aí pecando em alguma coisa para não conseguir ter essa quantidade de horas que o nosso corpo, né, a nossa fisiologia, o nosso metabolismo pede para conseguir fazer toda a restauração do corpo. A gente precisa, então, destas horas muito bem dormidas, porque o que traz para nós em benefícios uma noite de sono legal? Ele recupera uma noite de sono restaurador, todo o equilíbrio hormonal. E quando a gente fala em hormônio, a gente está falando em saúde plena. Porque quem rege como o nosso corpo vai funcionar ou não são os nossos hormônios. Cortisol, insulina, são os hormônios tireoidianos, são os hormônios que regulam fome ou não, e são N outros hormônios que fazem todo esse trabalho para manter o nosso corpo num equilíbrio. E entre várias outras coisas, mas quem consegue fazer essa regulação hormonal principalmente é o sono restaurador. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é assim, eu preciso ter um sono restaurador para eu ficar menos estressada, para eu ter mais foco, para eu ter menos fome ou controle de fome durante o dia, para eu ter o meu ciclo menstrual adequado, sem TPM, para que eu consiga ter aí crescimento de músculo, porque é durante o sono que isso acontece,
para que eu possa ter um processo de detoxificação eficiente. Porque a gente sabe que a gente precisa de atitudes ou de ações que detoxifiquem o nosso corpo todos os dias, já que todos os dias a gente está em contato com agentes que nos trazem um estresse oxidativo, ou que a gente esteja em contato com disruptores endócrinos. Então, a gente precisa de um sono restaurador para que o fígado, durante esse sono, consiga fazer esse trabalho. Para quem precisa e quer, né? Para quem precisa reconstruir ou desinflamar o intestino, e para quem já tem isso feito, quer manter o intestino funcionando bem, precisa de um sono restaurador, porque é durante o sono que o nosso corpo se repara. E o sono profundo, é o principal protagonista para regular o nosso eixo HPA, que é para regular o nosso cortisol. O cortisol desregulado é o principal hormônio aí que vai trazer várias consequências não legais, né? Como estresse, ansiedade, fome, vai desregular hormônios tireoidianos, vai fazer a gente sentir mais fome, né? Porque se você não dorme bem, você fica com um cortisol ativo durante a noite, que é no momento que ele não tem que estar, gastando energia, e daí no outro dia você já vai acordar mal e provavelmente vai sentir mais fome, porque o corpo está entendendo que você precisa de energia para se manter acordado e trabalhar e fazer as atividades do dia, e o que te dá energia é comida, e normalmente carboidrato, e normalmente açúcar, e aí a gente tem essa vontade desgarrada de comer doce, um sintoma de que o sono não está sendo restaurador. Então a gente precisa dormir bem por conta disso. O que é dormir mal? Então, já comentei lá que se você dorme menos do que 7 horas, já é um indício de que não está dormindo bem. Se você dorme mais do que 8 horas, 9, 10 horas, também pode ser um indício que o sono não está sendo restaurador, porque está necessitando dormir mais, né? Um corpo que está desinflamado e que tem uma boa noite de sono, ele não precisa ou ele não pede dormir mais do que 8 horas, né? Então, e um dos sintomas é esse, né? Tudo isso que eu falei, acordar mal-humorada, acordar já cansada, acordar já querendo ficar na cama, precisar de despertador para acordar, tudo isso são sintomas de que sono não está sendo legal. E uma noite de sono mal dormida, quais as consequências disso? Altera os hormônios, desregula o eixo HPA, igual eu disse, aumentando o cortisol, desregula o metabolismo, o metabolismo você vai sentindo mais fome, o metabolismo vai ficando mais lento, vai entrando em platô. Prejudica cérebro durante o sono, a gente tem uma atividade cerebral bastante potente. Se não dorme bem, vai prejudicar, vai baixar a imunidade, vai aumentar demais o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, pressão alta, colesterol alto ou desregulado, né? Onde ele tem ali um LDL muito alto, muito oxidado, né? Uma noite de sono vai proporcionar isso. Doenças autoimunes, doenças inflamatórias de intestino, câncer. Então, tudo isso, noites de sono mal dormidas podem trazer. Vai ter mais fadiga, vai ter muito mais oscilação de humor, vai ter um aumento da insulina e com isso vai ter um aumento da fome. Bem, sabendo disso, né? Por que dormir bem? E o que acontece se a gente dormir mal? A gente precisa entender um pouquinho do que é esse tal de sono restaurador.
Então, eu vou explicar aqui para vocês qual é a arquitetura de um sono que de fato é restaurador, como que precisa ser, e a gente já vai entrar em o que fazer e como fazer para induzir este sono, para que com essa prática repetida de rotina do sono, a gente consiga ajustar tudo isso. Então, o nosso sono ele é formado por ciclos durante a noite. Cada ciclo desse, ele dura em torno de 90 a 120 minutos. E este ciclo ele precisa se repetir entre 4 e 6 vezes durante a noite. Então, quando a gente olha um gráfico de sono restaurador, é isso que a gente precisa ver. Este ciclo se repetindo pelo menos 4, 5 vezes. E quais são essas fases? A primeira fase é o sono leve. Né? Você faz toda aquela preparação que eu vou falar para vocês, vai lá para a cama e tá naquele sono leve, em que o corpo tá começando a relaxar, né? Você fecha os olhos, mas ainda consegue abrir, ainda tá consciente, desperta rapidamente, o corpo tá se preparando. A fase 2 é o sono leve, em que aí sim a gente já consegue ter algumas percepções no nosso corpo desse sono. Primeiro, a nossa frequência cardíaca começa a cair. Para ter um sono restaurador, essa frequência cardíaca, a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, ela precisa ser mais baixa, né? 50, 60 batimentos cardíacos. A temperatura do nosso corpo cai, né? Vocês, nas outras lives eu já falei que para ter um sono legal, a temperatura do nosso corpo ela é mais baixa. E isso o nosso ciclo circadiano lá, o que acontece, né, durante todas as horas do dia. Então, à noite, a temperatura do nosso corpo ela precisa ser mais baixa para dormir. E nessa fase 2 aí do sono leve, essa temperatura começa a cair. E o cérebro começa a ficar bem relaxado. A gente já começa a perder, né, a capacidade de raciocínio aí nesta fasezinha. Depois, então, a gente entra num sono profundo. E aí é a chave. É no sono profundo que a gente começa a ter um sono restaurador. Durante essa fase, então, que é uma fase que eu já vou mostrar no gráfico para vocês ali, em que o sono profundo cai, é a primeira fase bastante importante dessa arquitetura do sono. É aí que a liberação do hormônio de crescimento, o GH, a produção, né, ou atrofia, crescimento muscular durante este momento do sono, que é o sono profundo, a recuperação física durante este momento. A gente tem aí liberação de GH e trabalho da imunidade. Então, no sono profundo, a gente, tendo esse sono bem profundo, a gente aumenta a nossa imunidade. E aí que está a chave do negócio. A gente começa a ter esse sono profundo e é o momento em que a gente tem mais sono profundo durante a noite, às 22 horas, onde a gente já tem um trabalho um pouco maior aí de melatonina e possibilita a gente ter esse sono, e a gente faz toda a nossa preparação para dormir para ter justamente esse primeiro ponto de sono profundo. Então, quem vai dormir mais tarde, né, mais tarde do que 22 horas, 23 horas, já perde parte deste ciclo principal de sono profundo e ter todos esses benefícios. Sono profundo, ele indica que sim, você tem um sono restaurador. Depois dessa fase, vem o sono REM. É o sono, naquela fase do sono em que a gente tem os nossos sonhos. A gente tem uma atividade cerebral nessa fase muito intensa. Os olhos se mexem. A gente treina e desenvolve a memória.
nessa fase do sono, que é o sono REM. Então ela também bem importante, né? É como se o corpo parasse e a atividade cerebral estivesse ali ativa nesse momento do sono. Então a gente tem aí este ciclo, tudo isso que eu falei, né? O sono mais leve. O primeiro é quando você deita, que está lá bem levinho. Depois o sono mais leve, em que o corpo começa a relaxar. Depois sono profundo. Depois sono REM. Então isso daqui se repete de 4 a 6 vezes. E essa repetição pode durar aí de 90 a 120 minutos. Aqui eu trouxe um gráfico para que vocês possam ver, então, a arquitetura de um sono profundo de uma pessoa que está dormindo bem. Então aqui a gente tem, ó, às 21 horas, a pessoa começando a dormir lá em cima, né? Aí ela vai entrando naquele sono mais leve até entrar aqui no sono profundo, que é aqui embaixo. Aí ela vai despertando e tem o sono REM, que é essa da atividade cerebral, que o corpo para, a gente tem os sonhos. Aí cai de novo onde a gente tem um sono profundo. Isso aqui pode variar, pode durar mais tempo, menos tempo. Sobe e tem o sono REM, desce e tem o sono profundo. E aqui sono REM, poderia descer aqui e ter mais um sono profundo, sono REM. Normalmente o nosso sono termina com o sono REM. É por isso que muita gente acorda e estava sonhando, né? E muita gente ainda fala, nossa, agora, eu estava sonhando. Você acorda lembrando do sonho e logo esquece, né? Porque o nosso ciclo do sono termina sempre no sono REM. Então veja que a gente tem aqui então essas 4 fases: sono REM, sono REM, sono REM, sono REM, 4 vezes aqui. E isso indica que o sono está sendo restaurador. Muita gente fala, nossa, eu deito, capoto e só acordo no outro dia. Está sendo restaurador esse sono? Será que está sendo restaurador? E aí na arquitetura a gente consegue ver. Não está sendo, porque não teve nenhuma fase de sono REM, ou só teve uma fase, né? Um ciclo aí com o sono REM. Muita gente aparece quando a gente usa aqueles relógios que marcam, os anéis que marcam o sono, né? Até picos vermelhos de muitos despertares noturnos, muito acorda, e às vezes acorda e fica bons minutos acordado. Remédios aí utilizados para dormir, para controle de estresse, de ansiedade, eles também dão a sensação de um sono legal, de um sono profundo, né? Eu tomo e durmo a noite inteira, mas esses remédios normalmente eles sequestram fases de sono REM, principalmente, aí prejudicando, né, uma atividade cerebral que a gente tem e precisa durante este sono REM. Bem, esta é a arquitetura. Esta é a importância de ter um sono legal. Mas o que a gente precisa fazer de hábitos e ter hábitos rotineiros, crônicos, sempre, todos os dias, para conseguir ter este sono nessas características. Primeiro, a gente precisa cuidar quando e o que e quantidade do que a gente come. Nosso corpo, então, ele foi preparado para, a partir das 6 horas da tarde, desacelerar. Ele não está preparado para fazer digestão, né? Igual a gente falou na live passada. Ele passa a ter um pouco mais de resistência insulínica. Então, o primeiro ponto, a gente precisa jantar cedo. Inclusive, a tarefa desta semana que passou era a gente jantar pelo menos até as 19 horas, né? Se jantasse muito tarde, ir descendo este reloginho até conseguir chegar a jantar 19 horas ou mais cedo. Então, para ter um sono restaurador, a gente precisa jantar cedo, porque o corpo tem mais resistência insulínica.
Se ele tem mais resistência insulínica e você janta muito tarde, ele vai liberar mais insulina para tentar levar essa energia, essa glicose para dentro das células, e com isso a insulina faz aumentar cortisol, vai atrapalhar sono. Segundo, a gente precisa jantar, lembra, uma quantidade menor do que a gente almoçou, em torno de 30%. A gente precisa ter neste jantar uma quantidade de carboidrato, sim, com aquela divisão dos pratos lá, 1/4 do prato com carboidrato e um carboidrato de baixo índice glicêmico durante a noite. Deixa os outros lá para o almoço. Então, o que você vai comer agora na hora da janta? Legumes cozidinhos, de fácil digestão e baixo índice glicêmico. Abobrinha, uma abóbora cabotiá, berinjela, chuchu, brócolis, couve-flor. Então são carboidratos aí que são bastante importantes para que ative vias aí de triptofano e serotonina, que vai virar melatonina e que vai ajudar aí na indução deste sono. É por isso que também muita gente que faz estratégia alimentar cetogênica, em que eu quero mudar o metabolismo para produzir corpos cetônicos, e a ingestão de carboidratos nesta estratégia é bastante restrita, em torno aí de 50 a menos, 50 gramas a menos por dia. A gente procura deixar o consumo destes carboidratos para a noite, para que possa ajudar aí nesse sono restaurador. Então, primeiro ponto, jantar mais cedo, fazer um jantar leve, de fácil digestão, 30% menos do que, digamos assim, do que o almoço, e que tem aí esse carboidrato com índice glicêmico mais baixo, que vai liberar a insulina de forma mais linear, tá? Então esse é o primeiro ponto, a gente precisa se programar para isso. Segundo ponto, deixa eu pegar aqui numa ordem que esteja bem legal para a gente poder entender. Não fazer uso de bebida alcoólica, né? Eu sei que tem muita gente que se sente mais relaxado, e principalmente à noite, depois que a gente volta do trabalho, né? Naqueles dias estressantes, que tinha muita coisa para fazer, que tinha que fazer, ou que teve uma reunião muito estressante, ou que levou um feedback negativo aí do chefe, em que teve que levar a criança para a escola, buscar e não deu tempo, eu sei. E tem muita gente que chega em casa e toma, por exemplo, uma tacinha de vinho e se sente mais relaxado. E se sente sim, porque fisiologicamente lá ele vai atuar em vias que vão trazer esse relaxamento. Mas vai trazer um relaxamento fake, né? Você vai até sentir sono e vai deitar e vai dormir. Mas o sono não será restaurador, porque não trará esta arquitetura de sono. Normalmente essa bebida alcoólica aí vai comer alguns picos aqui de sono REM. Normalmente você vai dormir mais tarde e não vai ter aquela primeira fase importantíssima de sono profundo. Então a gente precisa cuidar sim com o uso de bebida alcoólica. Para dormir bem vai atrapalhar. Outra coisa que a gente precisa fazer é cuidar, vou falar esse daqui, cuidar com a temperatura da água no banho. A gente também tem a sensação de relaxamento com um banho quentinho, um banho morninho, né? Mas como eu disse, obedecendo aí todo o nosso ciclo circadiano, à noite, o nosso corpo precisa estar numa temperatura mais baixa. Isso é fisiológico, né? O corpo pede isso.
E é essa temperatura mais baixa que vai proporcionar uma noite de sono legal. Então, se eu tomo um banho muito quente, ele vai sim trazer um relaxamento, mas o corpo vai demorar mais tempo para diminuir essa temperatura. E aí vai prejudicar aquele sono profundo, o primeiro lá, que é bastante importante para ditar a sequência de todo o restante da noite. Então, se tiver calor, toma um banho frio. Se tiver muito frio, toma um banho morninho. Não aquecer muito a temperatura desse corpo, porque senão vai atrasar todo aquele processo. Outra coisa importante que a gente precisa entender é exposição às luzes. O que ativa cortisol é luz branca, luz do dia. É como a gente acorda. Lembra que eu falei, o nosso sono é determinado no momento em que a gente acorda, com a rotina matinal. Se você não sabe o que é rotina matinal e como faz, digita rotina aqui que você vai aprender a acordar do jeito certo. Durante a noite, então, ao entardecer, a gente precisa começar a estar em exposição a luzes mais quentes, que são essas luzes amarelas, laranjas, vermelhas. Tentar não se expor àquelas luzes brancas que tem em áreas de serviço, como lavanderia, como cozinha, como banheiro. Então, o que a gente precisa fazer? Comprar luzes amarelas, né? Ou colocar algum LED que tenha luzes amarelas, luzes laranjas. Essa semana também eu fiz um Reels dando algumas dicas de sono. Então, é bem importante a gente tentar jantar mais cedo, se preparar para as coisas, escovar os dentes o mais cedo possível para não se expor à luz branca do banheiro. Se deixar para escovar esses dentes antes de ir para a cama, tentar não acender a luz do banheiro. Eu sei que parece piada, mas sim, você já está, por exemplo, num ambiente com uma luz mais quente e você vai para um ambiente com uma luz branca, já cessa a produção de melatonina, já diminui demais a produção dessa melatonina, que é fundamental para ter um sono restaurador. Luzes vermelhas, né? Colocar talvez no abajur do quarto uma luz vermelha, uma lâmpada vermelha, é bastante importante. Isso vai sim ajudar demais a não interromper a produção dessa melatonina, a não ativar cortisol e ajudar num sono aí profundo e toda aquela arquitetura. Também é importante a gente treinar o nosso cérebro, né? Nós somos seres treináveis, mas a gente precisa ter ações para treinar, né? E aqui eu tô falando de cérebro. Então, a gente ter a rotina de ir para a cama sempre no mesmo horário, né? A gente vai treinando o nosso cérebro que ele precisa relaxar, parar de preocupação e induzi-lo a entender que está na hora de dormir. Então, quando a gente passa a ter esta rotina, a gente passa a treinar o nosso cérebro e ele começa a entender. É incrível, gente, é incrível. E aqui tem um exemplo em casa do meu marido que sempre dormia depois das 23h30 e não conseguia desligar antes e falava que ele e aqui quem fala que é um ser que produz, é um ser noturno, né? Eu sou uma pessoa noturna, eu produzo mais à noite. Tá errado. Alguma coisa não tá certa aí no equilíbrio desse ciclo circadiano e desses hormônios para dizer que é uma pessoa que é mais ativa e que produz mais à noite, né? Nós, fisiologicamente, não estamos preparados para isso. E com rotina matinal,
com rotina do sono, chegou 9h30 e é o horário que eu espero que cada um de vocês já esteja com sono. Eu já recebi algumas mensagens dizendo assim, nossa, mas 9 horas, 9h30 da noite, eu já tô com sono. Sim, é o certo. É este horário que eu espero que tenhamos sono. E hoje é isso que acontece com ele, Chega 9h30, já tá com sono, já tá bem mais regulado, já está bem desinflamado, tá ganhando massa muscular, tá perdendo massa gorda, tá sendo incrível. Então, funciona. Não pode desistir, tem que ter rotina para isso. Então, treina o cérebro, procura fazer aí todas as atividades, tudo que tem que fazer, se programa para conseguir fazer este passo que é bastante importante. Outra coisa bem importante que dá para sentir já na primeira noite fazendo toda essa sequência é apostar em indutores de sono. E aqui eu tô falando de chás relaxantes. Ó, tô tomando o meu aqui já, normalmente eu tomo aí às 20 horas. E a gente, eles controlam dopamina, são estimuladores de GABA e de serotonina e trazem relaxamento de cérebro, de mente, trazem relaxamento muscular do corpo, é incrível. Algumas ervas. Aqui eu tô tomando o chá Sono 1, que tem melissa, camomila e lavanda. São chás relaxantes. É por isso que os chás são sim terapêuticos, eles são remédios. E a gente precisa utilizar do jeito certo, a gente precisa tomar os chás nos horários certos. Não adianta de nada, por exemplo, agora eu tomar um chá de cavalinha, que é um chá diurético, Vou dormir? Até posso dormir, mas provavelmente eu vou acordar a noite toda para ir ao banheiro. Então não é o momento de tomar um chá de cavalinha agora. Agora é o momento de tomar um chá relaxante. Algumas ervas então, camomila, lavanda, melissa, capim-limão, é maravilhoso para o sono. Folha de maracujá é muito legal para o sono. Boldo, por incrível que pareça, ele é muito legal, principalmente naqueles dias em que a gente come ou extrapola um pouquinho mais ou tem uma alimentação um pouquinho mais pesada. Domingo, normalmente, a gente acaba comendo alguma coisa legal, e daí tem no sono 2 da detox o boldo. Por quê? Como o nosso corpo não está preparado para digestão à noite, o boldo vai ajudar nesse processo digestivo. E aliado aí com o capim-limão, ele vai trazer, e a folha de maracujá, ele vai sim trazer um relaxamento, ajudar na digestão e fazer esse corpo relaxar para conseguir dormir. Mulungu é um chá muito legal e eu diria que o mulungu ele vai ajudar muito para induzir o sono, para ajudar naquela primeira parte do sono lá, da arquitetura do sono, que é o sono profundo, que é extremamente importante. Então, o mulungu também é legal. Lembrando que a Detox está com 50% de desconto este mês em todos os itens. Então, entrando lá no link da minha bio, na Detox, vocês vão conseguir ver todos os blends de chá, vão conseguir ver cada qual se toma em tal horário e ter todo esse metabolismo sincronizado, Então, os chás estão aí com 50% de desconto, entra lá e vê. Isso a gente precisa fazer, então, e se atentar todos os dias para ter esse sono restaurador. Veja que isso é gratuito, isso é hábito, isso é rotina, isso é estilo de vida. Fazendo isso, eu posso garantir para vocês que sim, vocês já terão uma melhora muito legal no sono de vocês, que é esse pilar
tão importante, tá? Então, passando por isso, agora nós chegamos à quarta parte da nossa live, em que eu vou falar para vocês algumas coisas, vitaminas e minerais que são importantes. Algumas sim são suplementos, que aí são importantes para este sono e acho que vale a pena um investimento. Então, o primeiro deles é algo que eu suplemento, que eu sempre falo para vocês aqui, eu sempre digo que este suplemento é válido para todo mundo, que é o ômega 3, que é a junção aí do EPA e do DHA. Ele tem uma o ômega 3, ele é excepcional para várias coisas, mas aqui a gente está falando do sono. E qual que é a atuação do ômega 3 no sono? Ele reduz níveis de cortisol, né? Só relembrando aqui, o cortisol é o nosso hormônio de defesa, né? É aquele hormônio que vai te fazer reagir, é aquele hormônio que vai te deixar atenta, é aquele hormônio que, igual eu digo, pensa você no meio de uma floresta e pensa que aparece lá um leão querendo te atacar. O que é que vai fazer você ter reação para fugir daquele leão? É o cortisol. O cortisol sobe, você tem consciência e você fica atenta, fica ligada. E a gente precisa estar assim lá de manhã, né? Por isso que a gente faz a rotina matinal. E o ômega 3, ele ajuda aí a controlar, a reduzir níveis de cortisol. Ele tem uma eficácia aí, utilizando cronicamente, e ele é um dos suplementos que a gente utiliza todos os dias, sempre. Cronicamente. A gente precisa de ômega 3, a gente não produz, então a gente precisa vir da alimentação, que a gente sabe que não consegue. Então a gente pode aí suplementar. A partir de 8 semanas, suplementando aí doses entre 1 grama a 2 gramas por dia, a gente já consegue ver melhora. Outra coisa que é bastante importante para ter um sono reparador é o complexo B, principalmente B12, B6 e B9. Então a gente precisa ter níveis ideais de B12 no nosso sangue, que gira em torno de 800 a 1000, porque atrelado a isso vem B9 e B6, e a gente tendo isso ajuda. Então vai suplementar se precisar, né? Precisa ver qual que tá o nível aí de B12 no seu sangue. Se tiver menos que 800, é preciso suplementar, e as doses vão variar aí de quanto que tá. Então eles vão fazer várias modulações aí no eixo HPA e vão ter influência aí na produção de cortisol. Vai beneficiar o estresse e vai beneficiar o humor. A metilcobalamina, que é a forma de suplementação mais biodisponível da B12. Então, vai suplementar B12 em forma de metilcobalamina e normalmente gira aí de 500 a 1000 microgramas por dia. B6 de 50 a 6 miligramas por dia, que é o piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa mais biodisponível para o nosso corpo. E a B9, que é o folato, na forma de metilfolato, doses usuais de 400 a 800 microgramas dia. Isso também é importante para ter sono restaurador. Vitamina C também é bastante importante a gente consumir. Então, se a gente já consome frutas ricas em vitamina C, como laranja, acerola, por exemplo, a gente consegue. Mas se os níveis no nosso sangue estiverem ruins, a gente pode aí consumir 500 miligramas de vitamina C ao dia. Também vai melhorar níveis, vai reduzir níveis de cortisol e melhorar a nossa resiliência ao estresse.
né, trazendo o relaxamento que a gente precisa para ter sono restaurador. Outras vitaminas e minerais, magnésio, extremamente importante. Né? Se o magnésio no nosso sangue estiver menos do que 2,2, a gente precisa de suplementação. Mas além disso, suplementar à noite, 1h30 antes de dormir, magnésio no formato glicina ou treonato, vão ajudar bastante no relaxamento para poder dormir. Então, magnésio, doses usuais de 300 a 350 miligramas ao dia, e esses dois, glicina ou treonato, 1h30 antes de dormir. Outro mineral bastante importante é o zinco. Muita gente não dá importância para ele, mas extremamente importante em várias reações metabólicas do nosso corpo. Então, ele vai, no caso do sono, né, inibir a secreção de cortisol e regulando esse eixo HPA, e as doses usuais são de 15 a 30 miligramas ao dia. Vai comprar, vai tomar? Depende de qual é a necessidade, né? Se no teu exame de sangue lá, zinco, ele não estiver no nível ideal, aí sim precisa suplementar, e isso vai ajudar demais no sono. Outro suplemento aqui que eu gosto bastante, e aí esse a gente rotaciona, né? Usa 3 meses e para durante o mês e depois volta. Nenhum suplemento a gente toma para sempre, a não ser vitaminas e minerais, se o corpo não estiver adequado nos exames de sangue. Mas os outros fitoterápicos, por exemplo, a gente nunca toma para sempre. A gente sempre faz ciclos, normalmente de 3 em 3 meses. É a ashwagandha. A ashwagandha reduz níveis de cortisol. Ele não reduz níveis de cortisol, mas ele consegue modular o cortisol. E isso é incrível. Porque se estiver muito alto, ele baixa. Se estiver muito baixo, ele sobe. Ele tenta deixar ali no nível ideal para que a gente possa ter esse controle, né, de eixo HPA. Ele melhora a resiliência aí do estresse. E aí, doses usuais de 125 a 500 miligramas por dia, 1 ou 2 vezes. Aí vai depender também das suas queixas e dos seus exames. Outro fitoterápico bastante importante, e que também é bastante utilizado aí para modular eixo de cortisol, é a Rhodiola rosea. Aumenta o desempenho físico mental, então ele é bem legal para atividade cerebral, reduz a fadiga e o estresse. Esse normalmente a gente toma de manhã, de 200 a 600 miligramas ao dia. Mas aí também precisa, né, ter a receita, precisa manipular, e isso é de acordo com a necessidade e todas as queixas de vocês. Outro que é bastante importante também, e que inclusive tem, que eu falei dos chás, é o chá de alcaçuz. Ele é muito legal porque ele dá um suporte lá para nossa adrenal nessa produção de cortisol. Ele prolonga a meia-vida do cortisol, né? No momento em que a gente está precisando dele durante o dia, para que ele possa estar diminuído lá à noite para a gente dormir. Então esse chá de cortisol normalmente a gente toma quando a gente está tendo aquela queda muito rápida do cortisol, para dar um pouco mais de energia, que é lá por 16 horas. E o chá Quero Doce da Detox, ele tem alcaçuz, nibs de cacau, que também vão ajudar demais aí no foco, na concentração e na detoxificação, e mais erva doce para digestão, é o Quero Doce. Então o chá de alcaçuz, ele pode trazer esse ânimo de novo aí, aumentando um pouquinho o nível de cortisol lá no fim da tarde, que normalmente a gente está
dar uma caída aí, né? E o nível de cacau também vai ajudar aí na produção de serotonina, que é precursora da melatonina, que a gente vai precisar lá à noite. Então a gente já vai preparando esse corpo para a produção desses hormônios lá depois. Bem, imprimi aqui todas as folhas, passei por todas elas, agora eu vi. Sobre o sono, então, gente, é isso. O recado que eu quero dar para vocês aqui é que é um pilar extremamente importante, a gente precisa cuidar do sono, fazendo tudo que eu falei ali de forma rotineira, crônica, que vire hábito na vida de vocês, já haverá sim uma bela de uma melhora e que a gente consiga, vou mostrar até mais uma vez aqui, ter esta arquitetura do sono. Quem tem aí aqueles relógios ou anéis, fiquem de olho aí neste gráfico que aparece, né, no outro dia de manhã e tenta e passa a começar a entender o que está falhando, o que não está e onde precisa ser ajustado, para que sim este sono seja restaurador, nos traga saúde plena e boa recuperação. Por hoje é isso. A atividade, né, o dever de casa desta semana é a gente dormir até as 23 horas. Até vou deixar uma horinha a mais aqui, né? Quem já dorme antes do que isso, show de bola. Para quem ainda não consegue, vamos tentar dormir às 23, 22 horas é o ideal. Lembrando que as atividades, né, os nossos deveres das semanas passadas continuam valendo, né? Rotina matinal todos os dias, jantar cedo todos os dias, de preferência até as 19 horas e agora estar na cama dormindo 22 horas. Fechou? Ótima semana para vocês, que seja uma semana abençoada, produtiva, com muita disposição e desinflamação. Nos vemos novamente na semana que vem, domingo que vem, às 19h35. Beijo para vocês.